Fala galera do YouTube, beleza? João aqui gravando diretamente da sede da Bamor, rendendo reverências a Bamor. Estamos aqui começando hoje o Cornetada Tricolor e hoje vamos bater um papo aqui tranquilo com o Luciano Venâncio, eu e o Rodrigo do Carmo. E esse é o Cornetada Tricolor chegando no YouTube pra vocês. Agradecendo desde já a presença de Luciano, presidente da Bamor, Luciano Venâncio. Eu tô aqui com o Rodrigo do Carmo e está começando aqui mais um Cornetada Tricolor, galera. Obrigado, Luciano, pela presença aí, por ceder o espaço para nós aí, pra gente estar podendo gravar aqui pra torcida do Bahia, pra imensa torcida do Bahia que nos assiste aí no YouTube. Meu velho, é o seguinte, vamos começar falando o porquê da Bamor Nova Era. O nome Nova Era, a gente optou por esse nome. A gente está começando a nova era de verdade, né? A gente vinha recebendo muitas críticas dos torcedores do Bahia, muita crítica da imprensa, né? E muitas pessoas cornetavam, né? Falavam que a gente era uma torcida vendida, uma torcida que se vendia por ingressos, né? E nada disso era real. Claro, a torcida recebia ajudas, né? De todos os ramos do meio do futebol, mas nada isso impedia de nos calar, de protestar, entendeu? A gente tinha a nossa forma antes de protestar, né, que era com truculência, sim, às vezes a gente tirava sem a razão, entendeu? E foi mudando isso com o tempo, a gente foi tendo uma visão melhor, né, de torcida, de ideologia, e a gente resolvia as coisas, um protesto em reuniões fechadas, às vezes ia com faixas. Sim, então, assim, a torcida do Bahia vinha batendo muito nessa tecla de dizer que a gente era uma torcida vendida. Então, depois que a gente assumiu, a gente fez uma diretoria, em comum acordo com o antigo presidente, a gente optou por esse nome Nova Era, né? E automaticamente, né, foi uma coincidência, ficou praticamente junto com a democracia do Bahia. E aí a gente entrou em conselho aqui, um grupo de conselheiros, torcedores, e optou pelo meu nome e do Thiago para assumir a torcida. Então, Nova Era vem basicamente disso, né? São a nova geração da torcida, são pessoas com pensamentos novos, né? Até pelo Bahia também, né? De a gente ajudar o clube em todos os aspectos do clube, entrar na vida política do clube. E a gente vem com isso, com esse intuito da Nova Era, até botar uma ideologia a mais, a conscientizar os meninos jovens que vêm da periferia, né, que pensa que torcida é só violência, é só briga, e não é isso que a gente vem mostrando. Nosso carro-chefe fora da arquibancada é as ações sociais. Mas a questão de ser comprado no caso, Fernando Schmidt, quando ele saiu da presidência quando ele assumiu a presidência do Bahia, ele falou que ia cortar a cota de ingresso da Bamor, da Terror e da Povão, não foi isso? Sim. E segundo ele, o presidente Marcelinho Guimarães cedia ingresso para as organizadas, segundo ele, né? Segundo o que ele falou. Inclusive a Bamor protestou, a princípio, naquele Bavi, que o Bahia deu 2-0. A Bamor não levou a faixa, não levou a bateria, em forma de protesto a essa situação. Na verdade, a gente não levou a faixa, a bateria nesse jogo não foi por questão de ingresso, nada disso não. Entanto que a gente aqui hoje, a gente sobrevive com a ajuda de amigos, de um conselho que a gente formou, de pessoas antigas da torcida e simpatizantes do Bahia. E na época que foi cortado, não tinha nada a ver com o ingresso, entendeu? Em relação à ajuda que a diretoria do clube dava, não era para a gente se calar ou para a gente se omitir algo que aconteceu no clube. Pelo contrário, em 2008, quem tem internet, quem sabe procurar no YouTube vai ver que a gente invadiu o Fazendão para fazer um protesto. Na época o Petrônio Barrades era o presidente. E em sequência a gente fez outro protesto lá, né, quando o Bahia tomou aquela goleada lá, que é impossível a gente esquecer. A gente invadiu também o Fazendão, entendeu? Então, eu cansei, na verdade, eu tô com outra mentalidade do pensamento. Cansei de
de servir de bucha de canhão, né? Porque a gente geralmente fazia a limpeza do local e vinha grupos, né? Grupos políticos e assumia como se fosse eles que tinham feito o caso. Foi o que aconteceu em 2008 também. Em relação aos ingressos, voltando para os ingressos, a gente nunca se omitiu, a gente nunca deixou de fazer algo pelo Bahia, ou por ingresso ou por qualquer outra questão. Isso que acontecia no Bahia, o que acontecia em todos os clubes do Brasil. As torcidas organizadas que é atuante, que vai todos os jogos, né, elas recebem a ajuda do clube, entendeu? Da forma que eles acharem que deve ser, entendeu? Mas a gente nunca se omitiu em relação a ganhar, porque a gente ganha um ingresso, né, uma ajuda para bateria, para os meninos da faixa, que são carentes, que não tem condições de estar todos os jogos ali, que a gente vai ficar calado. Negativo isso. Meu velho, a gente sabe que com a gourmetização das arenas, né, com a redução de espaço, com toda essa elitização do futebol, as organizadas perdem espaço. Mas me preocupa, e sempre me preocupou, e eu faço parte daquela galera que cornetava bastante essas organizadas por conta do comportamento que a gente tido como de vândalo, de brigão, de querer ser maior do que até o próprio clube, que eu discordava muito disso. Mas eu via muitas vezes, já vi Bamô e Terror brigando dentro do estádio, na Arena Nova, já vi brigas e notícias de Bamô imbatíveis, Bamô e outras torcidas. O que é que tem que ser, o que é que está sendo feito hoje dentro da Bamô, por você, nessa nova era, para poder mudar essa visão de uma torcida organizada briguenta e birrenta? Sobre empate, né? Sobre a briga com a Terror, somos irmãos, somos amigos, somos uma família. Em relação a Terror, foi um acaso que aconteceu em 2012, 2011, se eu não me engano. Foi 2012. 2013. Bahia cresceu 2-2 na Fonte Nova. Foi. A questão foi o seguinte: antes da arena ser inaugurada, a gente tinha feito uma reunião com o policiamento do BEP, Coronel Henrique Melo da época, com a arena, sobre espaço das torcidas organizadas. Foi determinado para a maior torcida organizada do clube o fundo do gol, né? A gente já ficaria com o fundo, a parte norte inferior, norte intermediário e uma parte assim na norte superior, entendeu? Para a gente compor as faixas da gente. Aí a gente tinha conversado com o presidente da Terror, que quando a gente não colocasse as faixas naquela parte que eles ficam, eles poderiam colocar a deles. E nesse dia, eles colocaram e a gente ia colocar. E aconteceu que as partes não citavam e tinha um lance pessoal entre os dois integrantes que ia pôr a faixa. Foi uma coisa já de bairro, que eles moram perto. E acabou se desentendendo ali no momento. E não chegaram a ver de fato, mas chegaram aquelas... Tentaram se agredir, na verdade, mas hoje, graças a Deus, eles estão de boa, são amigos, se falam, são vizinhos, na verdade. E foi resolvido. E outra parte em relação à torcida do rival lá, do time de Canabrava, a gente vem conversando, tá acontecendo uns diálogos assim, mas a gente desde 2008 que não vem acontecendo esses incidentes, né, com a torcida rival. E nos estádios, aqui na arena, no Pituaçu. Geralmente o que acontece às vezes o sensacionalismo da imprensa, né? Em querer audiência em cima da gente. E quando as torcidas estão chegando no estádio, ambos os estádios, sempre acontece aquele oba-oba, aquela agonia, aquele xingamento que é normal. Então eles pegam aquilo e tentam falar que está acontecendo algo. A polícia chega para dispensar a parte da torcida, ambas as partes, e aí o sensacionalista de plantão usa aquilo como uma briga de torcida. Mas desde 2008 que não vem acontecendo esse incidente nos estádios. Na chegada da Bamô no clássico esse ano que teve no Barradão,
aconteceu um incidente que o locutor Thiago Mastroianni falou que a BAMU estava procurando confusão com os imbatíveis. Como, na verdade, as imagens não mostram isso, o presidente, melhor ninguém que o presidente para falar sobre isso. Então, a gente saiu aqui da nossa sede com 10 ônibus, né, e quando chegou no Pituaçu, fomos avisados que, pelo policiamento, pelo tenente, que seria dividido a ida para o Barradão. No caso, sairia 5 ônibus, depois sairia mais 5. E quando a gente chegou, eu estava à frente dos 5 primeiros, quando a gente chegou no Barradão, tinha o policiamento lá, tudo tranquilo, tinha os gradis, né, separando a torcida adversária. E quando a gente entrou, que ficou no cercado nos gradis, a torcida rival estava descendo, e nisso que eles estavam descendo, é normal um xingar o outro, cantar, fazer os cânticos deles. A gente, tranquilo, pedimos para os meninos que estavam da torcida que cruzassem os braços, todos cruzassem os braços, e ficassem esperando eles passarem. Quando eles estavam passando, a polícia começou a dispensar alguns, tinha alguns nossos que estavam subindo e falava palavrões também, fazia gestos. E nisso a polícia achou que iria dispensar eles com bombas de efeito. Soltaram as bombas e aí houve um pouquinho de corre-corre por parte de torcedores normais e alguns desorganizados. A torcida já estava no cercado que o policiamento fez, a gente ficou tranquilo. E aí teve um meio de comunicação aqui de Salvador que falou que estava tendo um confronto de torcidas organizadas. E não foi nada disso que a gente viu no Cibavi. Uma outra coisa que eu queria colocar também, está em vigor, já tem um tempo, uma norma de que você não pode brigar dentro do estádio. Quando você briga, você é levado, é julgado, é preso. Então eu queria que você comentasse como presidente, como é que você vê essa norma, explicar um pouquinho pra gente. E pelo menos eu vim saber disso, eu vim pelo noticiário, internet e tal, mas não tenho uma profundidade de como é que isso realmente funciona. Como é que isso funciona e o que é que, se a BAMU já teve incoerência nessa lei, se já foi atuada ou teve alguma coisa a respeito. Se realmente funciona. Sim. Também, porque lei aqui é um negócio meio complicado. Funciona muito, Rodrigo. Isso vem melhorado bastante, até pra gente que dirige a torcida, que é o termo de ajustamento de conduta, né, que foi assinado por todas as torcidas organizadas do Brasil. Né, e hoje, para você ser uma torcida organizada, você tem que estar cadastrado no TAC. Né? Se você for vestir qualquer camisa, tiver uma organização de 5 ou mais torcedores, é considerada uma torcida organizada com faixas, bandeiras. Então você tem que ser cadastrado ao TAC. O TAC foi feito pelo Ministério dos Esportes, Ministério Público e Policiamento dos Estados. Né? E vem funcionando bastante, graças a Deus. Né? Hoje a gente tem que, todos os integrantes que fizerem parte de uma torcida tem que ter o seu cadastro, né, atualizado. Em 6 meses a gente repassa para o Ministério Público, para o policiamento aqui da capital. E isso é feito em todos os estados do Brasil. E a gente já foi sim atuado sim, várias vezes. Ano passado, em 2014, teve várias punições relacionadas ao policiamento, ao TAC, em cima do TAC, e uma do Ministério Público. E aí a gente ficou 6 jogos seguidos, sem ir ao estádio, contando até com os jogos fora, que a gente viaja todos os jogos. E teve outro, se eu não me engano, meu Deus, teve umas 2 ações que a gente teve que fazer. Doar meia tonelada de alimentos, né, que a gente doou para o NASCE. É uma coisa que, na verdade, ao longo do programa a gente vai falar também sobre essas ações, que a gente vem fazendo, todo mês a gente faz isso, mas foi assim, do pior, foi o menos, foi mais do ruim, do pior, foi o mais prazeroso, foi esse, foi a doação de alimentos que a gente fez pro NASCE. Mas é atuante sim o TAC
E funciona Porque tá no bastante. Estatuto do E Torcedor, nos né? ajuda bastante, bastante. E graças a Deus vem funcionando mais e mais aí.